Olá, boa noite. Iniciando aqui mais um papo hipnótico, hoje com a presença do Gustavo Moreno. Quem é o Gustavo? Né? Só para vocês entenderem quem é o meu convidado de hoje, ok? Gustavo Moreno é graduado em psicologia, né? Tem formação em direito, história e teologia, né? Está se graduando em psicologia na realidade, ok? Ele está há 12 anos estudando aí a mente humana e nos últimos 7 anos atuando como hipnoterapeuta, ok? Boa noite, obrigado pela sua presença aí, né? É um momento bem legal a gente poder bater esse papo aqui, falar sobre hipnose, hipnoterapia, PNL, né? E, mais importante, como isso pode ajudar as pessoas, né? Então, mais uma vez, obrigado, é um prazer estar aqui contigo, ok? Pra- O prazer é o meu, Ragnão. É uma honra receber um convite teu, de alguém que é Legal. dedicado, que é inclinado, que tem um propósito de entregar o melhor, de propor o melhor. Então, de verdade, assim, eu fico lisonjeado quando pessoas do teu tipo, do teu gênero, com as suas qualidades, me chamam para um evento como esse. Obrigado, irmão. Legal, legal. É um prazer aqui estar contigo e tenho certeza que, né, nessa sua caminhada aí, né, nessa sua trajetória, tem muita coisa aí para compartilhar conosco aqui durante essa noite, né? Então, vamos começar pela pergunta padrão, né? Quais são os principais mitos aí que você já ouviu falar sobre a hipnose, desde que a gente vai roubar a senha do cartão das pessoas, né? Até até as coisas mais diferentes aí. E aí me conta. A verdade é a turma de cara, a primeira palavra que vem na mente do pessoal é assim: ah, eu tenho medo. O pessoal fala, eu tenho medo. É isso, pergunta, medo do quê? Medo por quê, né? Aí a gente começa já a trazer algumas ferramentazinhas, né, que a gente utilizou no mundo corporativo, né? O que, quando, onde, como, por quê, qual, quem, quanto, né? Isso E a aí. gente acaba utilizando essas metodologias dentro do mundo terapêutico. E aí, a primeira pergunta que eu faço, simples, mas do quê? Do que você tem medo? Aí a pessoa, né, que a gente começa a metamodelar, que é uma base da programação neurolinguística. Não, é que eu acho que você vê que ela fica desconcertada. Aí eu falo, então, posso te explicar o que não é hipnose de cara? Para ficar mais fácil, a gente diminuir o teu receio. Aí, quem topa, escuta. Aí a gente começa a fazer o chamado pré-talk, né? Que Exato. é você explicar o que é, o que não é, como funciona. E quando você explica que ela está acontecendo o tempo todo, toda hora, de forma cotidiana, a pessoa fala, poxa, não é mesmo? Quando você traz pro aqui e agora e fala assim, alguma vez você estava com óculos na cabeça, com o celular na mão, ou com uma chave e falou assim, aonde está meu óculos? Aonde está meu celular? Aí a pessoa se identifica, fala, nossa, isso aconteceu. Eu falei, então, isso é um processo de estado hipnótico. Mas o que eu mais gosto de explicar, de fazer a analogia, é falar, quando você assiste um filme, você sabe o que tem lá por trás, que nada daquilo é verdade, que tudo aquilo é ficção. E às vezes não dá 3 minutos de filme, a gente já está já se segurando na cadeira, né? A gente já está tenso, já está respirando fundo. E aí, o mais incrível, que é tão gostoso ficar nesse estado, né, de uma espécie de transe hipnótico, que aí você, se alguém te interrompe, você fala, ô, silêncio, estou assistindo o filme, né? Me deixa aqui quietinho. E então essa daí é a analogia, a metáfora que eu mais gosto de utilizar para explicar o que é hipnose. E mesmo assim, às vezes, quando o filme acaba, depois de um tempo, você fica ainda meio passado, você fala, nossa, eu não acredito nessa história, eu não acredito que ele fez aquilo. Como é que pode, né? Você demora um tempo. É exatamente esse processo de hipnose. A única diferença é que quando a gente está assistindo um filme, a gente está lá acessando, através de um eletro, né, as ondas alfa. Na hipnose é uma camada a menos nas ondas dos hertz cerebrais, né, dos locais onde o cérebro acende, são as ondas teta. É só isso. Né? A pessoa está aqui, agora aqui a gente está em estado de vigília,
E aí a pessoa, entendi. Né? E aí começa o processo terapêutico, né? E, Wagner, eu costumo explicar a diferença do que acontece na hipnose de entretenimento, de palco, né? Essas que a gente vê na TV, e a hipnose clínica, né? Bem recente, uma paciente que ele disse, ela falou, olha, foi o primeiro processo, eu tenho medo, eu acho que isso não pode acontecer comigo, que isso não funciona, né? E aí eu falei, pô, o fato de você estar aqui é porque de alguma forma você já está se permitindo. Então, você me permite te conduzir? Você me permite fazer um processo com você? Que é o que a gente chama de contrato hipnótico, que você conhece muito bem, inclusive. Exato. Exatamente. É uma pergunta padrão, né? E se eu não voltar? Né? Essa é uma pergunta que os pacientes, os clientes falam muito. E se eu não voltar? Mas voltar de onde? De onde? Porque você não foi a lugar nenhum, né? Está sentado na cadeira. Aliás, muitas vezes a gente até consegue fazer a prática, mesmo a pessoa estando em pé. Né? Isso mesmo. Mesmo sem fechar os olhos. Né? Então, essa preocupação, e se eu não voltar? Não, não existe, né? Porque você não vai a lugar nenhum. Vou te contar uma experiência recente, aqui nesse mesmo espaço, aqui onde eu realizo parte dos meus atendimentos, e era online. Eu vou ser muito honesto, viu, pessoal? Eu não gosto muito de atendimento online. Quem é paciente meu sabe disso, eu deixo isso bem claro, mas por conta do momento, a gente se possibilita fazer, para aprender e tudo mais. Mas aí, Wagner, vasta experiência, né? Não sei há quanto tempo, 12 anos estudando a hipnose, 7 anos atendendo clinicamente, aquela coisa toda. O que aconteceu? A bateria do meu celular acabou. Eu não tinha cabo aqui, aí saí correndo, peguei o cabo, fui buscar o cabo no carro, traz o cabo, liga o celular, reconecta, tal. Tinha umas 5 mensagens, Gustavo. Oi, Gustavo. Sabe, o negócio está tudo bem? Isso aí. E aí eu volto e aí como é que foi? Falei, olha, eu escutei você até tal momento, porque... E aí é outra coisa, né? Eu vou confidencializando aqui. Quando eu vivo o processo, quando eu faço os meus atendimentos, muitas vezes eu fecho os olhos. Eu fico observando e entrou, a pessoa está ali, está estável, estabilizou no trânsito. Meu amigo, eu fecho o olho e vou seguindo a conduta ali, do que vai vindo em mente, do improviso e do que eu me preparo antes. E eu vou, e eu acho que passou uns 3 minutos, claro que eu dou aquela conferida e volto. E continuo. E passou uns 3 minutos que a pessoa tinha me perdido. Eu perdi a pessoa, porque a gente também entra num pseudo-transe, a gente está em conexão, né? Tem a questão energética, mesmérica, né? Que aí é outro conceito da hipnose, e aí foi. Então, quer dizer, aí a pessoa voltou, ela que me chamou ainda, ou seja, não foi para lugar nenhum, né? Exatamente, está ali. Eu já vi exatamente essa expressão. Se por um acaso, né, o hipnoterapeuta que está ali aplicando passar mal, né, durante um atendimento, mesmo no presencial, né, o que vai acontecer com o paciente que está em transe? Nada. Em algum momento ele vai perceber que já não tem mais comando, não tem ninguém mais falando com ele, e vai abrir os olhos, normalmente, sem problema nenhum, né? E não tem nenhum risco, nenhum impacto, nada. Então, assim... É igual, desculpa te interromper, é igual quando o filme acaba. Acaba o filme, você fica ali meio ainda, e vai passando um tempo, 5, 10 minutos depois, você já está fazendo suas coisas, você já saiu do cinema, já desligou a TV. É o mesmo conceito. Acaba o filme, o terapeuta sumiu, morreu, escafedeu-se, a internet caiu, a pessoa volta e fala: o que houve? Bem assim. É igual o filme acabar. Exatamente. Você colocou muito bem que não gosta de fazer online, né? Mas agora com a pandemia, infelizmente, a gente teve que optar por essa forma.
A única coisa que eu digo que para fazer online não é muito recomendado, todo o restante dá para fazer, mas a regressão não é muito recomendado, porque a pessoa pode estar em um estado, né, de catarse, alguma coisa assim, e aí fica um pouco mais complicado, né? Para todo o restante, todas as outras ferramentas que nós temos aí na PNL e na hipnose, todas elas não tem problema nenhum de aplicar. Nenhum. É mais confortável fazer ao vivo? Sim, é mais confortável. Você, né, até é uma intervenção um pouco mais rápida quando você está ao vivo do que no online, porque no online você tem que ir testando mais, testando a receptividade, né, o retorno da pessoa, né, você deixa de ter, por exemplo, o toque no ombro da pessoa para poder levá-la para um estado mais aprofundado de transe, né? Então, às vezes, você precisa ficar mais tempo ali nos comandos verbais, né? Por isso que o online acaba sendo até uma sessão mais demorada do que a sessão presencial, né? Mas tudo que dá para fazer no presencial, dá para fazer no online, né? É isso mesmo. Você colocou muito bem, né? Como fazer uma regressão online. Até mesmo no presencial, sem nenhuma mistificação e tudo mais, eu uso a ferramenta certa, no momento certo, na hora certa. É muito comum alguns terapeutas, né, falar assim, não, tudo é a causa, tudo a gente tem que descobrir a causa, tudo tem que fazer processo de regressão e tudo mais. Então, peraí. Assim, se a gente consegue, né, juntos, resolver do jeito mais rápido, mais objetivo, que o que você quer é resultado, por isso que o conceito da hipnose é terapia breve, né, não é um processo psicanalítico de você ter que entender a causa, a origem, e às vezes ficar vivendo em função disso, às vezes até potencializando mais. Então, assim, vamos resolver aqui, no aqui e no agora, de forma prática. Né? O que, que você quer? Qual que é o teu objetivo? Né? O conceito que a gente usa em administração, né? De onde que eu estou para onde que eu vou. Né? Resumindo aí o mineirinho falando. Né? O estado atual, o estado desejado. Qual é o teu objetivo? Então, para não correr risco, em hipótese alguma, eu entro no processo regressivo formal. Agora, a gente buscar uma memória passada, a gente refletir sobre determinada coisa, é uma espécie de contexto regressivo. Eu sei que aí entra numa linha muito mais filosófica, né, Wagner? Mas é um contexto regressivo, onde você está ali buscando alguma coisa, tentando identificar, às vezes te dá um insight ali, aí você faz uma nova interpretação, uma nova ressignificação, e como você colocou muito bem, de olho aberto, ali ponderando, conversando, e funciona muito bem. E o maior risco do processo da regressão em si é que a regressão tem algum risco. E lembrando que a regressão não é da hipnose, não é uma ferramenta exclusiva da hipnose. A regressão ela vem da psicanálise, lá da época de Charcot, de Freud e tudo mais. Não é ferramenta exclusiva da hipnose. Nós apenas desenvolvemos alguns mecanismos para usar a regressão com o contexto da programação neurolinguística e estabelecer âncoras para estabilizar a transe, para estimular a catarse, né? Para você conseguir trazer ali uma âncora de segurança. Né? Então, essa é a ideia. O maior risco da regressão em si, que não há risco nenhum, é a pessoa ter uma catarse, né? Ter lá uma abreação, as emoções muito afloradas, com um choro compulsivo e a internet cair, você ter o delay da comunicação, não entender direito o que está sendo dito, e a pessoa ficar ali, terminar o processo, imagina que a internet cai, a pessoa termina o processo, ela acaba talvez ficando até um pouquinho pior. Então não corre risco. Então, é por isso que eu recomendo, né, esse tipo de tratamento fazer sempre ao vivo, né? Sempre ao vivo. Para todo o restante, sem problema nenhum. E mesmo o tratamento, né, com a regressão, não tem, foi como você bem colocou, não tem por que ficar sofrendo novamente com eventos do passado, né? Então,
existem inúmeras ferramentas na PNL e na hipnose que permitem você acessar aquelas memórias, mas sem sofrer com elas, né? Principalmente aí uma cena mais complexa, como um abuso ou uma agressão, alguma coisa nesse sentido, né? Agressão doméstica, essas coisas. E a gente de uma maneira geral, a gente é uma parabólica. Então, a grande maioria desses eventos, ela está lá, normalmente, num passado que é a sua infância, né? É de onde a gente traz aí esses eventos que de infância, adolescência, né? Que trazem esses eventos aí que, de alguma forma, trazem essa memória de dor, né? E não necessariamente você precisa acessar a emoção para poder ressignificar aquilo. Você pode simplesmente, né, acessar o momento, né, e dar um novo significado para aquilo, né? E está tudo dentro de você mesmo, dentro do paciente, né? Ele que traz a sensação e ele tem as ferramentas para anular aquilo, né? Exatamente. A gente utiliza, dentro do processo de anamnese, né? Lembrando que a anamnese, ela é viva, ela é contínua. Não é um papel padrão que você sai anotando ali as coisas e depois engaveta ela. Não, você tem que revisitar. Você faz um atendimento numa ocasião, na semana seguinte, a pessoa às vezes traz um insight, uma percepção ou uma releitura do que foi colocado lá atrás. Então você vai e atualiza qual que é o mapa mental do indivíduo, como que ele percebe, qual é a forma qual ele interpreta a realidade. Né? Isso é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu costumo dizer nos meus atendimentos, né? Assim, eu não atendo gênero, sexo, indivíduo assim. Eu trato um cérebro com padrões mentais, padrões femininos, masculinos, transgênicos e assim vai, não importa. Então, assim, como que é o teu mapa mental? Como você percebe e interpreta determinada situação? E aí a gente faz um trabalho de mapeamento, assim, buscando o que você sente em relação a essa emoção. Né? Emoção, sentimento, que gera pensamento, que gera comportamento. Esse é um ciclo aí muito ligado ao conceito do cognitivo comportamental, ou o ciclo do hábito, onde você derruba gatilho, né? Você altera a crença. E você colocou muito bem, Wagner. É o indivíduo ressignificar de acordo com a interpretação dele. Então, eu não digo para esse meu, mas isso está errado, você não deve fazer isso, não é dessa forma. O que a gente pode fazer ali é, de repente, dar uma pincelada, uma sugestão, né, positiva. Olha, você poderia, inclusive, né, sugerir isso, você poderia, inclusive, falar aquilo. O que você entende agora? E aí vem a checagem também, né? Eu já vi casos, né, onde a pessoa não queria perdoar um agressor de forma alguma, né? E está tudo certo, né? Ela tem essa liberdade, esse livre-arbítrio de não querer perdoar o agressor. Mas, aí a gente tem que buscar outros sentimentos para dar uma nova versão para aquela emoção, né? Tudo que a gente precisa fazer é mudar a emoção. Então, a gente tem que, se não quer perdoar, então vamos achar outras formas de fazer isso. Mas sempre tem uma forma, sempre tem uma alternativa, né? Eu gosto da frase de que na hipnose, ou no PNL, ou melhora ou resolve, igual não fica, né? Sempre vai ter, no mínimo, a melhora, né? Você colocou muito bem, né? Eu estou fazendo mais uma graduação e agora em psicologia. E me incomodou numa ocasião, conversando com os colegas da turma, o pessoal falando assim, a pessoa entra chorando, se ela quiser, ela gasta o tempo todo dela chorando no atendimento e sai chorando.
Aí eu peguei, bom, vamos refletir sobre isso que você está falando. Né? Assim, em hipótese alguma, nenhuma hipótese, o indivíduo deve sair pior do que ele entrou. Em Exatamente. nenhuma circunstância. Você tem uma responsabilidade para com o outro. Você não está ali simplesmente para entregar lencinho para a pessoa e falar assim, chora. Isso, muito bem, põe para fora. Muito bem, e fica ali olhando. Não, você tem uma responsabilidade com a pessoa, de fazer com que ela se sinta melhor, que ela saia dali com uma nova vibe, uma nova percepção, no mínimo, uma introspecção positiva. Você Exato. falou há pouco que nós... Pode falar, fala, que depois eu vou voltar para um ponto que você falou sobre. Estou concordando contigo, Parabólica. exatamente isso. Você falou assim, nós somos como parabólicas, né? Que a gente vai buscando e vai indo atrás. Mas não, é sabido. Não faz muito tempo eu resolvi fazer uma reforma aqui em casa. E aí, meu amigo, eu não sabia que tipo de rodapé colocar na minha sala. Cara, não tinha um local que eu não entrava que eu não olhava rodapé. Eu fiquei expert em rodapé. Quem mais aqui conhece de rodapé, por favor, coloca aqui embaixo para a gente depois fazer uma outra live falando de rodapé. Por favor, faça os comentários, que era rodapé de 20 centímetros, de 10, rodapé que segue a mesma textura do chão, usando... Não, é rodapé branco agora, bem alto, com um friso, 2 frisos. Meu amigo, tudo aquilo que a gente dá foco aumenta. Você decide trocar de carro, você escolheu a marca e o modelo, você vai sair na rua, você pode estar de ônibus, de mobilete, de patinete, de skate, você vai ver um monte daquele modelo que você decidiu ali por perto. É fato. E aí a gente faz o que com o indivíduo? Se você der foco e permitir que ele dê foco aos problemas, aos agressores, aos ofensores dele, os ofensores emocionais, ele vai continuar conectado a essas emoções. Então vamos dar foco para outra coisa. E não é enganar a mente, não é criar distração infantil. Mas aí voltando lá naquilo que você falou na primeira infância, a grande referência de hipnose que nós temos, as primeiras grandes hipnoses que nós temos, mamãe. A mamãe que chega lá, a vovó, o papai, o cuidador, o tutor, que chega lá e dá um beijinho na criança e fala, passou, tá tudo bem. Né? Você está aceitando uma sugestão de uma figura de autoridade, que aí eles são os responsáveis por instalar na gente diversas crenças. E elas começam ali na primeira infância, às vezes até na fase uterina, e aí a gente vai se desenvolvendo, aí vem os professores, e muitas vezes eles vestem fardas, né? Que é o que a gente chama na hipnose da roupa do mago. Eles colocam roupas, aí tem o avental do professor. E aí vem mais um pouquinho os líderes religiosos, essas autoridades que com o tempo passando, gestor na empresa. Você está lá, trabalhando lá no computador, digitando de qualquer jeito. Opa, chega um cara, do diretor, onde está, chegou, a pessoa senta melhor, se coloca melhor. A figura de autoridade tem uma influência gigantesca sobre a gente. Marido, mulher, marida, marido, um está sempre influenciando no outro de forma continuada. E aí a gente tem que perceber e falar, opa, peraí, até onde eu estou me permitindo? Tipo, um dos conceitos da... Não vai lá, não. Porque um dos conceitos da hipnose basal, e que às vezes as pessoas ficam observando através de místicas e tudo mais, um dos conceitos é implantar uma ideia no outro indivíduo. Simples assim. Isso aí. É implantar uma ideia, você aceitar aquilo e depois absorver e transformar aquilo numa espécie de realidade fatídica, pontual, que é o conceito da crença, seja ela limitante ou não. Ufa! É isso aí. Você falou muito bem, né? A mãe como hipnoterapeuta. A mãe tem formação em master de hipnoterapia, né? Porque ela conta a história para a criança, né? E a criança se transporta para aquela história e simplesmente vive, né? Toda aquela, né? Aquela cena e tudo mais, né? É um tipo de hipnose. A criança se machuca, está chorando, vem para perto da mãe, a mãe sopra, né?
E a criança acredita realmente de que aquele sopro é transformador, né? Que aquele sopro vai alterar o estado de dor, né? O impacto que teve. Então, realmente, a mãe é o grande exemplo de hipnoterapia aí que a gente tem já desde do início da nossa vida, né? E assim vai, né? E depois é a sala de aula, o primeiro amor na classe, né? Que toda criança tem sempre um ídolo dentro da classe, né? E que também fica hipnotizado, né? Por todo o gesto. E assim a nossa vida ela é feita desses exemplos aí de hipnose do nosso dia a dia, né? Acho que para o adulto a hipnose não existe hipnose maior do que as novelas, né? As novelas, primeiro que elas contam uma história e que transportam as pessoas. Segundo, que ela tem uma dinâmica para prender a atenção da pessoa de tal forma que ela não saia dali, né? Daquele invólucro, né? Em que ela está colocada. Né? Certo? Então é isso. Então todos os dias a gente está aí sendo bombardeado por momentos de hipnose, né? É bem legal você falar isso aí. Todos os dias estamos aí sendo bombardeados, né? E você colocou muito bem, Vagnão. Aqui o Rob Caldas comentou, muito bons esses exemplos que não percebemos no dia a dia. Dentro do que ele colocou aqui, a gente fala aí às vezes de mensagem subliminar, né? Eu mesmo, agora há pouco eu estava gravando um áudio para entregar para uma paciente minha. E nesse áudio eu trabalho ele com mais linha, né? Vem minha voz, vem a linha da música, que é preparada especialmente para que a pessoa seja induzida ainda melhor a um relaxamento mais profundo, acessando as ondas teta, né? Beta, alfa, teta e gama, que é aquela, na analogia com o sono, é aquela que a gente está praticamente dormindo naquele sono mais profundo, né? Que você capotou mesmo. Então a gente coloca o áudio específico, mas eu trago ainda uma programação específica, independente daquele objetivo principal. Então, subliminarmente, as mensagens externas, elas estão acontecendo o tempo todo. E a gente nem se dá conta disso. Algumas positivas, outras nem tanto. E a gente precisa até prestar atenção em quais escolhas que a gente faz do que a gente vai ver, do que a gente quer ver. Até mesmo as novelas, né? O quanto de sugestões não são dadas ali de comportamentos, padrões comportamentais que muitas vezes influenciam principalmente a molecadinha, né? E alguns que ainda não estão tão maduros para determinados comportamentos, né? Porque tem um monte de mensagem acontecendo o tempo todo. Eu gosto do seguinte exemplo, né? Você acha que foi você que escolheu o corte de cabelo que você tem hoje? Muito bem, é isso aí. Você acha que a roupa que você veste foi uma escolha tua? Você acha mesmo isso? Muito bom. Não foi. Infelizmente, a gente tem que dizer a verdade, né? Você foi, em algum momento, hipnotizado por um padrão de roupa, por uma crença a respeito do corte do cabelo, de que tipo de corte de cabelo cai melhor para você, pela crença de que, né, para representar a autoridade, você tem que estar vestido de terno e gravata, por exemplo. Né? Não pode ter tatuagem. Não pode ter tatuagem, né? Então, tudo isso... Não pode pôr brinco. Você não pode pôr brinco, não pode pôr um piercing. Exatamente. Então, se alongar demais os cílios ou usar um decote, já eu não sei, hein? Não sei não, se nessa daí dá para confiar. É o estereótipo, né? É o estereótipo que é trazido, que faz com que o povo seja conduzido como se fosse uma espécie de efeito manada. Exato. A pessoa não para aprender. Então, tem uma colega minha, tem uma colega minha, uma outra terapeuta fantástica, a Sueli, ela pega e fala assim, Gustavo, 5% das pessoas só que pensam.
Outros 5 acham que pensam. E todo o resto está no efeito manada. A gente precisa trabalhar para fazer com que mais pessoas pensem. Boa. Olha, eu ouvi uma frase aí numa live que eu estava vendo esses dias atrás, e a pessoa falou o seguinte: para sair da manada, você sai individualmente. É uma luta sua para sair da manada. Mas para entrar, é efeito manada. Você entra junto com todo o restante. Né? Isso mesmo. É a forma como é envolvido. Mas deixa eu abordar aqui, ó, o Kiyoshi mandou uma pergunta aqui. Como neutralizar um ofensor, uma pessoa que tem uma postura invasiva, seja no trabalho ou em qualquer outro lugar? Como neutralizar esse tipo de impacto em nossa mente, em nosso emocional? Vamos lá. Conseguiu entender, Gustavo? Eu estou relendo aqui, Marcos Quioche, como neutralizar um ofensor, uma pessoa que, de repente, tem uma postura invasiva, né, exagerada, de opressão e que acaba afetando a nossa estrutura emocional, acaba afetando o nosso comportamento. Isso aí. Uma das bases, né, do que a gente comentou há pouco sobre a estrutura da hipnose é você implantar uma ideia em outra pessoa, de alguma forma. Né? Claro que muitas vezes uma figura de autoridade, às vezes uma gestão, uma liderança, esposa, né, marido, né, o quanto isso influencia em você. Como não se permitir que aquilo te afete na sua estrutura emocional? Olha, poderia entrar numa linha mais esotérica talvez, né? Olha, não se conecte com essa mentalidade, não se permita, cria estruturas de proteção. Às vezes, precisa contextualizar melhor, mas bater de frente às vezes só vai gerar mais desgaste. Né? Como que você não permite que a sua estrutura, no âmago ali, na tua origem, eu gosto muito de trabalhar as autossugestões, né? O que a gente chama de... Tem gente que chama de auto-hipnose, tem gente que chama de... O que eu acho? Eu trabalho basicamente com 3 pilares. São 3 coisas fundamentais, elas são baratas e você pode fazer. É questão de escolha. Uma é fazer atividade física num pequeno espaço. Isso naturalmente te gera uma série de referências positivas. Você não precisa gastar fortuna em academia. Te traz aí um desencadeamento hormonal de serotonina, endorfina. A melatonina é produzida melhor. Então, quer dizer, você já começa a ter mais qualidade de vida por aí. Sem querer, você acaba não entrando nessa sintonia efetiva. 2, a alimentação. Qual é a escolha que você faz? Você vai no fast food ou no slow food? Né? 3, o conceito da meditação. Né? Meditar traz a ideia do me dizer. E o que você está se dizendo? O que você se diz ao observar quando alguém tenta influenciar em você, a implantar uma ideia em você de forma ofensiva, agressiva e estúpida? Sabe aquela história assim, se alguém me traz um presente e eu não aceito, esse presente é de quem? É de quem tentou te entregar. Então, meu amigo, não absorva. Olha, isso não me compete, isso não é meu. Isso naturalmente é dele, é desse indivíduo. Ele vai ter que embrulhar, desembrulhar isso em algum momento. Isso aí. Entende? Não absorva isso. E eu gostaria de acrescentar os seus 3 pontos, né? As âncoras positivas. Você está bem, pega um momento em que você estiver melhor, mais alegre, mais feliz, mais para cima. Pega esse estado, lembra sempre dele e cria um movimento, um gesto que vai te fazer lembrar dele. Então, você está muito feliz com a família, com alguém, né? Então, você vai fazer um gesto, né, Kiyoshi? Faz um gesto para lembrar desse estado, que é as mãos, é pôr a mão no peito, é alguma coisa assim. E quando essa pessoa tiver, de alguma forma, tentando te tirar do seu bom humor, né? Basta você repetir esse gesto para se lembrar de um momento feliz, de um momento de alegria, porque o problema em si não é o problema.
O problema é o que você faz com o problema. Aquilo, como você interioriza aquilo. E se você se blindar através de uma âncora, de um momento muito feliz, e para só ouvir as palavras que a pessoa está te emitindo e não deixar o sentimento daquilo te trazer um mal-estar, só fica a palavra, só fica a comunicação. Né? Você não precisa absorver a emoção daquilo, porque a pessoa está trazendo uma emoção. Você não precisa absorver aquela emoção. A forma como aquilo chega para você é que está se tornando uma emoção ruim para você, e você armazena a palavra da pessoa, mais a emoção ruim. A soma das duas não está te fazendo bem. Deixa só a palavra, não traga a emoção, não deixa associar com a emoção. Deixa aquela mesma palavra se associar com uma emoção boa, sua, né? De bem-estar, de alegria. Você vai ver como a pessoa não vai conseguir mais chegar no seu emocional. Concorda comigo, Gustavo? Concordo. Muito bom a sua recapitulação sobre a ancoragem positiva. Só para contextualizar, o que é a âncora? A âncora é um elemento externo, uma base externa de um movimento que nos remete a uma emoção específica. Então, por exemplo, eu não sei qual a tua faixa de idade, você escutar uma música ou sentir um cheiro. Às vezes você escuta lá, para mim, para o Wagner, a gente escuta lá o pam, 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 do Ayrton Senna. Na hora já arrepia, te remete a uma coisa gostosa, casa cheia, domingo, pelo menos para mim, a panela de pressão chiando lá longe, sabe? Aquela coisa que meu pai na casa feliz, porque o Senna ia correr, aquela coisa toda. Então, assim, é um elemento externo, um som, uma música que me traz uma emoção. Se tocar aqui agora, e eu me permitir me conectar assim, por qualquer instante que seja, eu falar, nossa, que gostoso. Algum lugar que você tenha ido, que você tenha sentido um cheiro e falado, nossa, isso aqui me lembra a minha infância. Sabe? Meus primos brincando em casa, um cheiro, que você fala, nossa, aqui tem cheiro de casa de vó. É muito comum as pessoas falarem isso. Então, esse é o conceito da âncora, um elemento externo que nos remete a uma sensação interna. Exato. E aí a gente, através da PNL, da hipnose, a gente faz instalações de âncoras em nós mesmos. E aí, conforme a gente vai reforçando, imagina, o Wagner falou de um gesto. Então eu respiro profundamente, eu me conecto a um momento muito feliz da minha vida. O nascimento da minha filha. E eu começo a pensar aqui isso de forma profunda, e eu vou me conectando. Quando a Beatriz veio ao mundo, eu vou pensando, aquela emoção vai fazendo parte de mim, e aí eu cerro meus punhos, eu fecho a minha mão, eu sinto aquela sensação positiva dentro de mim, abro os olhos, que é o conceito do quebra um padrão, penso em lápis, e aí eu reforço essa âncora. Quer dizer, vai ficar um elemento externo me remetendo a uma emoção. Então é um jeito de você driblar uma situação desconfortável com um opressor, com alguém aí que talvez esteja te incomodando, e você não se permite absorver esse sentimento. Exatamente. Exatamente. É o que você disse, é absorver o sentimento. Se a pessoa estiver conversando contigo, absorva só as palavras e a mensagem. Deixa o sentimento de fora. Né? Marcão, aproveitar aqui. Wagner, só para... Marcão, eu medito. Cara, a meditação te faz você ficar mais no aqui e no agora. É um jeito de você desenvolver tua mente e você não se afetar pelo que acontece em torno. Sabe? Mas isso não é meu, isso não me pertence. Sabe? Mudar a posição, sair da posição de cima do palco e vir como espectador. A gente trabalha isso muito na Gestalt terapia. Observe como espectador. E depois saia da posição de espectador e sente na cadeira do diretor. E aí você de lá, da cadeira do diretor, depois de observar e falar, estou gostando, não estou gostando, na cadeira de diretor, volta e olha para o palco e como diretor diga para aquele indivíduo que é você o que deve ser feito. Você mesmo vai reforçando esse processo. Quando você for ver, você já está começando a ter outros comportamentos que talvez nem permita que esse opressor chegue aí perto de você. Perfeito, perfeito.
Deixa eu aproveitar uma outra pergunta aqui da Linéia. Ela perguntou que, quer dizer que então não precisa estar inconsciente, né? O tempo todo inconsciente? Muito pelo contrário, Linéia. Durante a hipnose você não fica inconsciente em momento algum. Até porque, se estivesse inconsciente, a gente não conseguiria tratar, não conseguiria dar os comandos ou as diretrizes, né, para o seu inconsciente. Então, nós precisamos que a pessoa esteja consciente, né, mas em um relaxamento, um estado de relaxamento. É isso que nós precisamos. Muito bom. Certo? É legal deixar claro, em momento algum se perde a consciência, você vê gnomo, vê duende, você indo percebendo tudo. Acontece que você vai ter uma atenção plena. O conceito da hipnose, que acabou trazendo a ideia de hipnos, né, do deus do sono e tudo mais, e tem um contexto histórico, mas o conceito da hipnose é monodeísmo. Esse seria o nome certo. Ele já tinha pego a hipnose. Ele já tinha pego. Então, assim, monodeísmo, que é a ideia única. Está acontecendo o que for lá fora e você está aqui. Quer um exemplo bom? Pega seu smartphone. Meu, caiu um prédio na tua frente. Você esbarra nos outros na rua, alguém fala com você e você não se liga. Foco e concentração é a base. Aí o terapeuta entra com um GPS que entende o teu mapa mental, porque não é Ctrl+C e Ctrl+V na conduta terapêutica. A gente não... não, peraí, não tem um protocolo pronto? Aqui nós temos outro. Não funciona assim. A gente entende o seu mapa mental e usa suas próprias metáforas, o que você mesmo coloca, para te conduzir a você mesmo trazer um outro significado e você começar a ter outras posturas, outros comportamentos. Não posso deixar de citar algo importante que você falou aqui, Wagner, sobre manada, sobre você ter que fazer um esforço para sair da manada, né? Isso é muito significativo para mim. E é por isso que eu atuo com a hipnose. Eu fiz uma transição de carreira ao longo de alguns anos, onde eu atendi esporadicamente. E a hipnose é exatamente por isso, que há tanta controvérsia, é o que está à margem, né? Onde as pessoas meio que torcem o nariz e falam, nossa, hipnose, opa, espera aí, como é que funciona isso, né? Bom, você vai fazer a pessoa comer maçã, né? Comer cebola achando que é maçã. Né? Então, foi por isso. E quando a gente aprofunda no conceito da hipnose, ou tantas outras terapias, ou até mesmo outras bases religiosas, onde você faz uma introspecção, onde você faz uma reforma íntima, quando você para realmente para refletir, né, o que você está se dizendo, que é o meditar, o que eu medigo, você sai da manada. E dói, às vezes dói, porque é um esforço que você tem que fazer. Eu gosto muito de citar a alegoria da caverna, de Platão. Né? Quando aquele indivíduo ele sai de dentro da caverna e ele vai lá para fora e ele vê que o que ele vivia dentro da caverna ele achava que aquilo era verdade. E aí ele sai, ele sente uma dor muito grande, muito profunda por conta dos raios solares que vinham. Ele ficou umas 4 horas ali se habituando a uma luz que ele nunca recebera antes. E aí ele olha e fala, uau, eu acreditava que aquelas sombras que eu via era realidade. E aí ele sai do Matrix, né? Daquela ideiazinha que ele tinha. E aí ele começa a viver uma outra vida, de uma outra forma, além do que ele vivia. Então ele sai da manada. Só para não perder o gancho, foi muito importante que você colocou, meu velho. Não, é isso mesmo. E no dia a dia, né, as pessoas, como a gente disse, a pessoa é hipnotizada sem fechar os olhos, pelo dia a dia, prestando atenção nas crenças que são depositadas diariamente para nós, né? De como você deve ser, de como você não deve ser, né? De quem é você. É muito comum a pessoa interpretar papéis ao longo do dia, né? Como ela acorda,
é uma pessoa, quando ela chega no trabalho, né, ela interpreta um outro papel, quando encontra com o chefe, interpreta outro papel, quando encontra com a pessoa que ela gosta, um outro papel, e ela vai, ao longo do dia, trocando esses papéis aí, né? E aí é o ponto que eu gosto muito de citar, quem já assistiu o desenho aqui do Pica-Pau, que em algum momento ele tem um anjinho e um demônio né, de cada lado do ombro, né? E um fala, faz, 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 e o outro fala, não, não faz, não faz, não faz. Isso é a sua voz interna, aquela vozinha que fica ali na sua cabeça, dizendo que você está certo ou que você está errado. A partir do momento, né, voltando aqui lá para a pergunta do Kiyoshi, a partir do momento em que você consegue perceber que existe uma voz querendo te direcionar, você já assumiu o controle. Enquanto você deixar a voz falar para você que está certo, que está errado, que fulano não gosta de você, que ciclano não gosta de você, que seu chefe quer te demitir, que seu chefe está promovendo alguém porque gosta da pessoa, né, começa a criar intrigas, né, os verdadeiros jogos de intriga, e dentro das empresas isso é muito forte. Isso é criado na mente da pessoa, não tem nada de verdade. É uma voz que fica falando para você. E nesse momento, você está 100% hipnotizado por uma voz da sua própria cabeça. A partir do momento que você consegue perceber que essa voz está falando contigo, não precisa nem dominar, só perceber, você fala, aí você começa a questionar o que é verdade, o que não é verdade. E aí você começa a ter controle sobre sua vida, sobre quem é você, né? Infelizmente, a nossa mente para nós o tempo todo. Certo, Gustavo? É verdade. A mente mente. Tem um poema do Rafael Baltresca que traz aí a ideia do a mente mente o tempo todo. Eu queria só mandar um oi aqui, em especial, para um grande hipnoterapeuta lá de Belo Horizonte, Anderson Bates, fantástico, amigo, parceiro, a gente troca muita figurinha. E, salvo engano, tem alguns colegas nossos aqui, de cursos que a gente fez, de formação, que, se eu não me engano, a Fernanda de Birigui, a Mônica, se eu não me engano. Então, pessoal, um oi para todos aí, viu? Obrigado por prestigiarem esse bate-papo aqui. Legal, não, ótimo. Realmente, a gente vai prestando atenção e não, às vezes não consegue ver o nome das pessoas, né, que estão entrando aqui. Mas muito obrigado por prestigiarem. Realmente, a ideia aqui é esse bate-papo, né, descontraído, para a gente falar aqui da hipnoterapia e da programação neurolinguística, né? E o que ela pode fazer por você? Pode fazer tudo, né? Como eu gosto de, né, já ouvi bastante, gosto de citar, para problemas imaginários, soluções imaginárias, né? Para tudo aquilo que você sofre, e que não existe uma patologia para o sofrimento, né? Não é um problema no fígado, não é um problema no rim, ele é um problema, por exemplo, ansiedade. Ansiedade, ele é um problema da mente, né? E como você trata? E é bem importante o que você colocou, né? Quando não, a estrutura ela começa por conta de uma emoção, e aí que se transforma num sentimento, e que aí começa a gerar patologia física mesmo, né? Começa a afetar os nossos órgãos. Por isso que eu tô com a aurícula aqui, ó. É um outro amigo meu que fala, peraí, vamos ajustar, né? Que quem faz terapia precisa de terapia, né? Não adianta correr para outro lado. Aliás, todos nós, né, incontestavelmente, precisamos nos tratar. Aí você escolhe a forma que for, né? Tem coisa que tem que ser ali no tratamento de choque. Eu gosto muito de usar esse contexto, né, da hipnose para falar que, ó, aqui é tratamento de choque. A gente vai resolver a questão. Muitas vezes são permanentes. Grande parte é uma forma permanente e fica. Só que assim, ó, não dói nada você continuar a fazer uma psicanálise, né? Porque as pessoas elas têm problema, mas elas não se percebem
Ah, deixa para lá, depois eu resolvo. Manutenção de carro. Ah, depois eu vejo. Ah, não é? Você colocou bem, né, que a hipnoterapia é a terapia breve, né? Breve por quê? Em linhas gerais, aí, no máximo em 5 sessões, dá para resolver o seu principal questionamento, a sua principal queixa, né? Dá para fazer mais sessões? Até dá, mas nem recomendo ficar num tratamento mais estendido, né? O ideal é você fazer um tratamento daquilo que mais lhe incomoda, dar um tempo, perceber como aquilo reagiu na sua vida, porque ele pode resolver questões colaterais, e depois, se, né, passado aí uns 6 meses, mais ou menos, ainda tem algum outro assunto que você queira tratar, aí você volta para uma segunda etapa. Mas, né, diferente da psicologia, em que é um tratamento continuado, né, que você vai muitas sessões, a hipnose, né, a PNL, é isso, de 3 a 5 sessões. Você costuma fazer mais que isso, Gustavo? Não, normalmente não. Usando a hipnose como estrutura, não. A hipnose, para quem não conhece, é como você pense numa persiana, né? Você vai para um processo terapêutico normal, tá tudo certo, e você tem lá comunicação com o terapeuta, onde ele te faz ponderar sobre determinadas coisas, e aí você vai para casa, dorme, acorda, tem um insight, tem outro. Com a hipnose, eu gosto de usar a metáfora da persiana, que você consegue baixar ali, ó, baixa um pouquinho a persiana. Você reduziu o seu fator crítico. Aí legal, as sugestões elas entram melhor. Agora faz o seguinte, baixa mais um pouco. Então, com a hipnose é como se você estiver indo, assim, ó, hoje é o meu melhor dia, não vejo a hora de encontrar com o terapeuta. Poxa, eu tenho isso para falar, eu tenho aquilo para dizer, eu vou isso, eu vou aquilo, às vezes chega lá e não faz nada. Com a hipnose é como se você sempre estivesse no melhor dia para passar por uma conduta terapêutica. Porque você, né, bem conduzido, você rebaixa o fator crítico de forma profunda, e aí as sugestões elas entram como flechas na sua mente inconsciente ou subconsciente, metaforicamente falando. Tem uma pergunta genial aqui, ó. Isso. Não é pergunta pegadinha, não é pergunta pegadinha, porque esse cara aqui é bom. E eu recomendo. Quem tiver em BH, quem tiver, pode, e online também, eu recomendo. Me pergunta aqui, ó. Qual é a opinião de vocês em tratamento com hipnose em uma sessão? Você segura aí, Wagner? O que é que eu respondo por aqui? Olha, eu vou dizer para você, se for para tratar uma fobia de aranha, de barata, tudo bem, tranquilo. Mas é aquilo ali, pontual, entendeu? Eu já fiz uma dessensibilização de aranha num estacionamento. Estava em pé e a pessoa apresentou lá o problema e eu falei, você quer resolver? Rapidinho a gente resolveu. Não foi aprofundado, não dá para fazer uma segunda sessão para fazer o cheque, para ver se está tudo bem, se tem que reforçar e tudo mais, mas assim, tirou aquele mal-estar da pessoa. Então, para uma fobia, tranquilo. Agora, para algo mais que traz um sentimento mais dolorido, aí eu já não recomendo. Né? No mínimo, uma segunda sessão para fazer um cheque. Eu vou ser muito honesto, e eu acho que talvez aí o Anderson ele compartilhe com essa minha opinião. Tem muito mito do conceito da sessão única da hipnose. Tem terapeuta que coloca a pessoa lá em processo de regressão, e aí faz um bombardeio de ressignificações, uma em cima da outra, acha a causa, vem, resolve, vai fazendo o cheque, tal, resolve, pronto, acabou. Daqui 3 meses, daqui 6 meses, se quiser, você vem aí para a gente fazer mais um reforço, se você achar que precisa. Eu falo por experiência própria. É assim, analogia simples para poder absorver bem o conceito. Você aprende melhor um idioma tendo 4 aulas 4 aulas de inglês, ou tendo em 4 horas, aliás, 4 horas de inglês, ou 1 hora
a cada dia, ali alternando. Deixa passar alguns dias, opa, volta, tem a segunda hora, depois volta. Qual é o jeito da mente absorver melhor isso? De você trazer outros significados, de você ter lá os insights. Peraí. Então, é o mesmo conceito. Eu sou dessa linha, sabe? De que, peraí, não. 4 horas de atendimento, regressão, faz uma bomba, o cara fica com uma ressaca hipnótica. Não. Muita emoção. Peraí, vamos com calma. 1h30, 2 horas, eventualmente. Naquela primeiro atendimento, naquela primeira conversa. Entende? Você já captou o mapa mental, a pessoa vem, você faz ali uma conversa prévia para ver se ficou alguma dúvida. Checa a anamnese, vê se não entrou uma informação nova e vai para o processo. E aí você continua, e aí sim, a pessoa está no caminho certo para realmente se desenvolver. Tá? Então, agora, se for para algo específico, como você colocou muito bem, mas teoricamente sucinto, porque não existe, né? Porque já vem aí o Frejá falando que todo mundo é parecido quando sente dor, né? O Barão Vermelho. Eu penso dessa mesma forma. É uma unha encravada, é um calo, ou é um carcinoma complexo, é o medo de um mosquitinho, ou é o medo de um elefante, é um abuso, não importa. É como você sente, é como você percebe isso. Então, mas que bobagem, é muito comum, né? Que bobagem, você é um rapaz tão bonito, tão forte, tá aí depressivo. Olha para você, tudo que você tem em volta. É como falar para um asmático, olha, tem tanto oxigênio aqui, respira, meu amigo, respira. A pessoa não consegue. É igual coceira, quando dá, você tem que coçar. Peraí, vamos derrubar os gatilhos que faz com que você se coce dessa forma. E o Anderson colocou mais alguma coisa aqui. O motivo da pergunta foi porque eu estava numa roda de bate-papo com terapeutas e expliquei exatamente essa linha de vocês. Meu velho, eu que agradeço. A gente que agradece, Anderson. Isso aí. Depois eu vou te apresentar ele, viu, Wagner? Legal, ótimo, boa. A gente, infelizmente, o papo está excelente, mas o Instagram vai derrubar a nossa live já, né? Devemos ter mais aí 2 minutinhos pela frente. Então, queria já deixar aqui, né, os meus agradecimentos a você, Gustavo, pelo seu tempo, né, e por esse bate-papo maravilhoso. A todo mundo que esteve aqui conosco na audiência, né, muito obrigado. Tá aí os nossos contatos, se quiserem fazer qualquer outra pergunta, pode mandar no direct que a gente responde, tá? É um assunto que eu adoro falar, então o tempo passa muito rápido, né? A gente nem percebe, né? E tem muito tema para falar, muito tema. Gustavo. A Paola está pedindo para deixar a live salva aí, ó. Pode deixar que eu vou salvar. Obrigado pela audiência, pessoal. Vocês são ótimos, é o que motiva. Eu sempre fui muito resistente, para não delongar, a rede social. Mas aí um dia me disseram assim, não está na hora, você fala tanto de crença limitante, de você colocar a tua cara para bater ali também, para se expor. E se a gente conseguir impactar uma pessoa que seja, uma só, já está valendo. Essa é a ideia. Uma pessoa já está valendo. Então, obrigado mesmo, profundamente. Muito obrigado. Legal. Gente, muito obrigado. Realmente foi uma noite fantástica aqui. Queria deixar aí os agradecimentos. E é isso mesmo, Gustavo. Se a gente conseguir impactar uma única pessoa, a gente já ganhou o dia. Né? Então, estamos à disposição aí para ajudar quem quiser. Quem desejar, só chamar a gente no direct aí. Legal? É isso aí. Até mais. Legal, o Anderson está chamando a gente lá para a roda de terapeutas. Quando quiser. Só mandar um convite. Tchau, pessoal. Boa noite. Até mais. Então, tchau, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Até.